Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Professora Bárbara Rabelo, vamos para mais uma aula de metodologia. Hoje nós vamos estudar mais alguns elementos que vão compor o desenvolvimento do relatório de estágio. Nós vamos ver sobre a metodologia e o cronograma do relatório. Relembrando aqui comigo, nós já vimos que todo trabalho acadêmico, ele possui os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Na aula de hoje, nós vamos abordar aqui, nós já estamos nos elementos textuais, na parte do desenvolvimento, que é uma das partes obrigatórias aí de um trabalho acadêmico e, consequentemente, é uma das partes obrigatórias aí do seu relatório de estágio. Então, vamos ver. Eu gosto sempre de colocar aqui o sumário para que vocês possam acompanhar. Já estudamos essas partes anteriores aqui, a parte de introdução, que compõe, falando de elementos textuais, é o primeiro elemento. Já falamos da fundamentação teórica, estamos nesse tópico aqui, metodologia e cronograma. Hoje nós vamos ver os tópicos 3 e 4. Vamos lá então. Pessoal, quando se fala em metodologia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu quero saber quais são os materiais e métodos, quais são os caminhos, quais são os meios que você utilizou para chegar às conclusões do seu trabalho, digamos em um trabalho acadêmico. Neste momento, eu vou explicar o planejamento, quais os materiais, quais foram as técnicas utilizadas naquele trabalho. Você vai colocar os detalhes para obtenção de dados, né? E usar um método já provado é uma das formas de conferir validade científica ao artigo. Estamos falando aqui de trabalhos acadêmicos no geral. Quando você utiliza um método que já foi testado, aprovado, comprovado, dá essa credibilidade ao seu texto. E da mesma forma vai acontecer aqui no relatório de estágio. Essa parte aqui, como vocês já sabem, tudo que eu coloco digitado em vermelho está colocado lá no seu relatório de estágio editável, que depois você vai poder digitar e vai poder tirar essas instruções aqui de vermelho. Coloca, digita em preto, né? E apaga essa parte. Mas observe, no seu relatório de estágio, o que é que está escrito lá? Temos o tópico 3, metodologia. Tem essa orientação aqui para você. Descrever as metodologias utilizadas durante a realização do estágio, aliando teoria e prática, e apresentar o cronograma de realização. Expor detalhadamente e em ordem cronológica as atividades realizadas. Muitas vezes é dividido em tópicos, então vamos ver. O que se quer aqui? Quer que você coloque quais os métodos que você utilizou durante a realização do seu estágio e quais foram os prazos, quais foram os tempos que você seguiu, ou seja, o seu cronograma. Uma das sugestões que eu dou para vocês, que é bem bacana, é vocês utilizarem um diário de bordo. O que é isso? No diário de bordo, é como se você tivesse aí com você, durante a realização do estágio, uma agenda em que você anota, você registra o que está acontecendo dia a dia ali no estágio. É fundamental para que você não esqueça, para que você tenha em mãos depois as anotações feitas, para que você não deixe passar nada do seu aprendizado. Você pode ter uma agenda com você para fazer as suas anotações, ou dependendo da empresa, caso seja aceito o celular, que é muito prático hoje, você pode fazer essas anotações também no seu celular. Então, nós temos aqui o que é o diário de bordo, segundo Costa.
é uma forma de registrar experiências pessoais e observações passadas, em que o escritor inclui interpretações, opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea e escrita. Então, você vai fazer seu estágio, você vai ter que observar bastante, você vai coletar dados, você vai estar em um momento de aprendizado. Então, você vai utilizar a observação participante. Você vai observar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, quando for solicitado, você vai participar, você vai prestar algum auxílio naquela empresa. E como instrumento, então, você pode adotar um diário de bordo para anotar as ocorrências ali durante o estágio. Esta outra parte da metodologia que a gente já estudou quando vimos os tipos de pesquisa científica, nós já vimos o que seria pesquisa bibliográfica. E durante a confecção do seu relatório de estágio, você vai utilizar a pesquisa bibliográfica. Lembra comigo que biblio significa livros. Vai ser a consulta que você vai fazer a materiais de pesquisa, livros, verbetes de enciclopédia, artigos de revista, trabalhos em congressos. Vimos isso na aula anterior, né? É aquele material que você vai ler, vai selecionar, vai fazer fichamento para posteriormente utilizar no seu trabalho, sempre referenciando aquele material, né? Então, vejam bem, você vai utilizar essa revisão bibliográfica ou revisão de literatura, você vai colocá-la na parte de, como falou, fundamentação teórica, foi a nomenclatura que nós demos, né? Então, você vai fazer aquele apanhado de que vários autores pensam sobre aquele assunto que você está abordando, que é muito importante, inclusive que o de Macedo coloca aqui, é muito importante a revisão bibliográfica, a fim de que o estudioso não reinvente a roda, ou seja, para que você não fique querendo teorizar, pensando que a sua ideia é nova, quando na verdade ela já existe e você pode se respaldar. Você pode respaldar nesses autores aí que já estudaram, já leram sobre esse assunto. Então, na metodologia, você pode colocar que vai ser realizada uma observação participante durante seu estágio, você vai utilizar o diário de bordo para fazer suas anotações, bem como você vai fazer uso de pesquisa bibliográfica, uma vez que você vai fazer esse estudo aí sobre as temáticas envolvidas. Outro tópico aqui do desenvolvimento vai ser este: principais atividades desenvolvidas pela empresa. Essa parte é bacana, que é realmente o seu estágio em si. Nesse momento, você vai descrever como foram as atividades realizadas durante seu estágio. Você vai contar, você vai fazer um relato detalhado das atividades que você realizou em cada setor, de acordo com os seguintes questionamentos. Essas perguntas aqui, elas podem direcionar a sua escrita. Você vai pensar, o que foi feito? O que foi feito naquele departamento? Por que foi feito? Como foi feito? Quais os equipamentos foram usados e qual a aprendizagem que você teve com aquela atividade? Então, é bacana que sejam separados em tópicos. Então, nós temos lá, principais atividades desenvolvidas pela empresa, é o tópico 3.1. Aí você começa a numerar. 3.1.1, coloca uma das atividades. 3.1.2, outra atividade. Vamos ver alguns exemplos aqui. Está aqui, eu peguei esse exemplo de um relatório de estágio da UFV, está aqui a fonte, né, da internet, e vejam bem, nesse relatório de estágio, a pessoa colocou o seguinte: nas atividades desenvolvidas. Eu vou ler esse aqui para vocês terem uma noção.
Uma das atividades que ela desenvolveu durante o relatório de estágio dela, em que ela esteve, foi atendimento telefônico. Agora ela vai descrever como era feito isso, que equipamentos eram usados. Vejam bem. Para as ligações externas, era dito o nome da empresa e o meu nome. Para as ligações internas, era utilizada apenas a minha identificação. O ramal da gerência sênior ficava desviado para o meu, possibilitando que eu fizesse a filtragem e a distribuição das ligações de acordo com o assunto. Meu telefone de mesa ficava desviado para meu aparelho cordless, tipo de telefone sem fio, caso houvesse necessidade de me ausentar do posto de trabalho. As ligações internacionais eram atendidas em inglês, que é o idioma conversado na empresa entre pessoas de nacionalidades diferentes, geralmente alemãs. Então, esta pessoa está descrevendo aqui nesse setor como era feito o atendimento, o que ela fazia. Nesse mesmo relatório de estágio, eu fiz aqui o print desses outros exemplos. Olha outra atividade que ela fazia nesse relatório. Agendamento de compromissos, organização da agência da gerência. Vocês podem fazer um print ou pausar aqui e ler com atenção como ela colocou, como ela fez essa abordagem, como ela contou neste trecho as atividades que ela desenvolvia. Mais uma parte, suporte organizacional para a área. Como ela dava esse suporte para a área, o que era feito. Então, também vocês podem pausar a gravação e ler aqui o relato dessa estagiária. Mais algumas: otimização de assinaturas em geral, elaboração de correspondências. Vejam que nessa atividade desenvolvida aqui, a autora ela foi bem breve, porque não há muito o que descrever. Então, isso pode acontecer com você também, de haver atividades que são mais extensas e outras menos. Vamos ver essa aqui menor. Elaboração de correspondências. As mais utilizadas eram as comunicações internas e externas, todas seguindo uma formatação padrão da Mercedes, porque ela estava fazendo estágio nesta empresa, na Mercedes. Pessoal, é interessante, eu gosto, acho bacana que vocês ilustrem essas atividades, que vocês tirem fotos próprias mesmo, da empresa, no momento em que vocês estão realizando o estágio, para colocá-las aqui. Claro que sempre com autorização da empresa. Se não houver essa autorização, não há como. Mas é interessante, geralmente as empresas permitem que você se fotografe em alguns momentos aí do estágio, realizando algumas atividades. Ou até mesmo a foto da atividade, do espaço, do ambiente em si, tá bom? Que aí dá essa questão da ilustração, ela fica bacana, fica bem chamativa aí num relatório de estágio. 3.1.1, outro tópico, nós vamos ter detalhamento semanal das atividades realizadas. Vocês vão cumprir um estágio de 120 horas. Nessa parte aqui, você vai apresentar uma tabela, descrevendo resumidamente as atividades realizadas por você, do início até o fim o fim do estágio, o que pode ser feito por semanas. Nós vamos ver um exemplo aqui à frente. E esse detalhamento você pode apresentar por meio de uma tabela. Nós temos aqui lá no relatório de estágio, tem essa orientação aqui para a tabela. Sigam comigo. As tabelas devem aparecer próximas do texto onde estão sendo discutidas. A numeração deve ser independente e consecutiva. O título da tabela é colocado na parte superior, precedido da palavra tabela e de seu número de ordenação em algarismos arábicos.
Por exemplo, tabela 1. As tabelas devem ser abertas nas laterais e fechadas no alto e embaixo por linhas laterais. Devem-se evitar traços verticais e horizontais para separar as colunas e linhas no corpo da tabela. As fontes e notas, quando citadas, aparecem no rodapé da tabela. Então, abaixo da tabela, você vai colocar a fonte após a linha de fechamento, antecedidas pela palavra fonte. Vamos ver o exemplo. As tabelas devem ser encabeçadas pela palavra que a designa, tabela, seguidas pelo número e por ponto final. Vamos ver um exemplo aqui. Lembrando que esse trecho aqui está em vermelho, então essas orientações estão no seu relatório de estágio editável. Vejam comigo, essa tabela 1, que aparece como exemplo, ela vai descrever um cronograma semanal das atividades realizadas na empresa. Vejam comigo, tabela 1. Cronograma, sempre, como falou, vem aqui o nome, tabela, a numeração em algarismos arábicos. Cronograma semanal de atividades. Ponto final. Faltou o ponto aqui, né? Aí você descreve semana, primeira semana, segunda, terceira, quarta, quinta, quantas semanas você foi estagiar. Descrição das atividades. Por exemplo, primeira semana, estágio na seção de atendimentos. Segunda semana, você pode colocar apenas os setores em que você estagiou. Então, aqui é breve mesmo. E qual é a fonte? De onde foi retirada essa tabela? Arquivo pessoal, ou seja, foi você mesmo quem elaborou. Observe que a tabela ela é aberta aqui nas laterais, não vamos ter traços verticais, conforme orientado. E vem o cronograma. Você pode pensar, mas eu acabei de fazer ali datas, tudo não é a mesma coisa? Não, pessoal, esse cronograma, ele é um pouco diferente. Esse cronograma, nele, você vai fazer a previsão do tempo necessário para realizar todas as atividades. Desde o momento que você começa as suas leituras até o momento que você vai fazer a apresentação do relatório de estágio. Então, você vai ver que algumas atividades você pode fazer simultaneamente, porque, por exemplo, você pode fazer a revisão bibliográfica, você pode ler e, ao mesmo tempo, você pode realizar o estágio. Podem ser atividades simultâneas, não é? Então, vejam, geralmente os cronogramas são divididos em meses, mas podem também ser divididas em bimestres, trimestres, semanas, né? Depende de como você vai se organizar. Vamos ver um exemplo. Esse aqui eu retirei do livro de Fernandes Júnior e Souza. E nós temos lá, esse aqui é um trabalho, um cronograma para um trabalho acadêmico, não é para um estágio em si, mas ele nos dá um parâmetro para que vocês possam ficar aí mais confiantes no momento de elaborar o de vocês. Observe o seguinte, etapa, mês, então eu tenho aqui o mês 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este trabalho ele vai ser realizado em 6 meses. Aqui eu vou ter, à esquerda, eu vou ter as atividades que serão realizadas. E à direita, eu vou marcando em quais meses será possível realizar essas atividades. Por exemplo, escolha do tema será feita no mês 1, a revisão de literatura no mês 2, a coleta de dados nos meses 3 e 4, a redação final, a escrita em si no mês 5, a apresentação do trabalho final no mês 6. Observe aqui a fonte elaborado pelos autores. Vamos ver como isso está, como está a orientação.
lá no relatório de estágio. Observe que tem apenas essa orientação aqui. Cronograma. Devem se especificar todas as atividades cronologicamente de todo o trabalho, até a apresentação do relatório. Então, você vai fazer essa programação cronológica, né? Seguindo a linha do tempo aí. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. No caso nosso aqui, voltando para aquele exemplo de Fernando Júnior e Santos, que apresentei anteriormente, ele está aqui. Estão aqui as atividades, estão aqui os meses. As nossas atividades do relatório de estágio vão ser essas que coloquei aqui, à direita. Elas podem vir aqui nessa tabela, nesse quadro, elas vão vir aqui. Coincidentemente, aqui eu tenho 5 tópicos e no relatório de estágio também podemos usar esses 5. Observem, eu posso colocar definição da empresa. Definição da empresa encaixa aí a conversa sua com seu orientador, o acordo feito entre a instituição de ensino e a empresa, a assinatura dos papéis, toda essa parte. Então, a gente poderia colocar definição da empresa. Se você pode colocar aqui por meses ou por semanas, você pode definir. Digamos que seja por semanas. Pode ser também, ou por mês. Você vai verificar direitinho qual é o melhor formato com o seu professor orientador no momento adequado. Então, vejamos. Você pode colocar a definição da empresa, revisão de literatura, realização do estágio, redação do relatório e apresentação do trabalho. Trabalho, eu coloquei trabalho, mas eu quis dizer a apresentação do relatório de estágio. Então, aqui no cronograma, você vai fazer essa previsão, você vai se programar para não cair no risco aí de perder os tempos. Mas nesse ponto, nessa questão, vai ser muito interessante o diálogo que você vai manter com o seu professor orientador. Ok. Aí fizemos, você já fez toda essa parte, tá muito bacana, você já fez o desenvolvimento, já contou todas as atividades realizadas. Nós vamos para o último tópico do desenvolvimento, que são as considerações finais. Ou conclusão, só que em trabalhos acadêmicos acaba sendo usado mais essa terminologia aqui. Considerações finais. Que é que você vai fazer nessa parte? Você vai mostrar, você vai fazer uma apresentação resumida, uma exposição resumida das atividades que você fez, que você realizou no seu estágio. Neste momento também, você foi a uma determinada empresa, você realizou o seu estágio. Claro que houve um aprendizado bacana lá, você pode realçar, você pode falar brevemente deste aprendizado que você teve, mas também é interessante que você, como estudante que já traz toda uma bagagem, todo um conhecimento, caso você perceba algum tópico que pode ser aprimorado na empresa, você pode apresentar essas sugestões. Inclusive, há empresas que já falam para o estagiário ali quando ele vai começar. Olha, no final, nós gostaríamos que você apresentasse propostas, sugestões de melhoria para a nossa empresa. Veja, já direciona o seu olhar. Você já passa a fazer um estágio de uma forma mais atenta. E essas sugestões, elas vão aparecer aqui, nas considerações finais. Então, aqui, você vai fazer uma exposição resumida das atividades do estágio, você vai propor soluções ou adequações para eventuais problemas que você observou durante a realização do estágio, certo? Então, vejam, uma conclusão, ela vai se caracterizar por proporcionar um resumo conciso, porém que abranja todo o desenvolvimento. Você não vai falar novamente detalhadamente, não vai falar detalhadamente aqui o que você fez, porque você já expôs isso na parte de atividades.
Então, aqui vai ser um apanhado breve, conciso mesmo. Demonstrando a avaliação do trabalho efetuado, ou seja, demonstrando em que o estágio contribuiu com a sua formação como técnico na especialidade que você está. Deixe claras as suas opiniões, as suas sugestões, as contribuições feitas, o que é que você tem a sugerir, tá bom? Um detalhe interessante é que, no momento de escrever as suas considerações finais, você retome os objetivos que você se propôs, o objetivo geral e os objetivos específicos, e observe, realmente eu atingi esses objetivos? Os objetivos foram alcançados? Então, deve dialogar, deve conversar a introdução, os objetivos com as suas considerações finais. Umas dicas aqui. É oportuno nas considerações finais, ou seja, é bacana, é interessante você realmente apresentar essas sugestões de melhorias sobre os processos, sobre as atividades que você acompanhou e que você percebeu, você ter esse olhar aí mais aguçado. Outra questão importante, relevante aqui nas considerações finais, é você relatar as dificuldades que você encontrou durante seu estágio e também mostrar como você conseguiu vencer essas dificuldades. E algo também super valioso, super interessante, é você mostrar a validade do estágio para a sua formação educacional e profissional. Isso é bacana, porque um dos objetivos maiores do estágio realmente é te proporcionar essa vivência no âmbito profissional e colaborar aí com a sua formação técnica. Pessoal, é isso. A atividade eu vou repassar lá no Classroom e qualquer dúvida vocês podem me chamar. Estão aqui as referências em que nos baseamos para conduzir os estudos desta aula. Espero ter contribuído para dar mais segurança para vocês no momento de produzirem um relatório de estágio. É isso, pessoal. Bons estudos, bom trabalho. Até a próxima.